Hoje estamos iniciando a aula de cartologia del dia 28 de setembro. Esta é a última aula eh, deste ciclo e começa um novo ciclo sem este programa de GoToMeeting. Então vamos começar depois com aquilo que eu já solicitei a vocês, que é el que está junto com o Gmail. Então, quando inicie a aula, eu vou mandar para vocês um e-mail marcando o início da aula e podemos, então, que é muito parecido a este programa. Então, eu acho que não vai ter grandes mudanças. Mas a aula de hoje é, eu acho, uma das mais interessantes. Primeiro, porque está no fim de um ciclo no qual estamos tratando um dos temas mais importantes, que é justamente a polaridade dos néters e da força arquetípica dos deuses ou desses pilares da consciência que habitam em nós e que se manifestam na sociedade. Então, estamos hoje no ciclo que vamos a procurar definir bem o conceito de equilíbrio da consciência. O que seria uma consciência verdadeira e como obter esse equilíbrio? Es decir, si la verdadera conciencia no debería estar presa ni ao bem ni ao mal, então, como achar um equilíbrio? Es decir, qual seria uma consciência verdadeira, justa e sábia para nós e para a sociedade quando transcendemos o bem e o mal? Bom, entrando nesse tema, tem uma coisa importante que é importante ir agregando a estes conceitos. Nós sabemos que a mente habita no meio de polaridades, que por consequência nos levam a contradições permanentes. Podemos, dentro de nossa mente, em um momento, gostar de algo ou de alguém e, passadas 2 horas, podemos não gostar da mesma pessoa. Es decir, es un fenómeno que se ve claramente en las crianzas. Es decir, una crianza ama a mamá, mas si le pide un sorvete, una balinha y mamá no da, odia a mamá. Te odio. Es decir, de un segundo que la está amando a un otro segundo la está odiando porque no se le da lo que la quiere. Y eso es a grande polaridad de esta sociedad. Cuando uno no da a otra persona o que la quer, fica en nossa contra. Então, esse é um dos grandes problemas que vemos dentro da mente, as constantes contradições que habitam nela. Então, é muito difícil definir claramente qual é o caminho a ser seguido. Ah, eu gosto de estudar medicina. De aqui a um tempo a pessoa trabalha dentro da medicina, não ganha, não tem fluxo de caixa, não paga suas contas, odeia a medicina. E aí vão à procura de outras atividades. Já conheci infinidade de médicos que alguns estão sendo empreiteiros, outros estão estudando direito. É decir, vemos a frustração na medida que não conseguem o que querem. Então, podemos dizer que a medicina não é o único objeto amado dessa pessoa. Ou às vezes uma mulher está amando, mas deixa de gostar de seu homem porque não tem uma resposta. Isso é um conflito edípico. Não, é a mente. A mente vive em polaridades, sim, não em uma forma constante. Quando é que a mente nos dá uma resposta equilibrada e justa? Quando vocês saem das polaridades e encontram um equilíbrio, um caminho do meio. Por isso que eu venho falando em todas estas aulas do estado místico, adquirir um estado místico no qual as grandes emoções, as grandes contradições desaparecem e a mente fica livre para sentir. Isso não vem do desejo, da carência, do medo, vem de um sentir mais profundo, em qual encontramos uma consciência verdadeira. Então, para sentir, temos que ir em uma direção. É decir, o equilíbrio da consciência passa por uma procura constante e absoluta da verdade. Não existe uma consciência que não se une com a verdade.
em toda a cultura egípcia vamos a encontrar sempre manifestações de uma simbologia clássica. A justiça unida à verdade, a justiça de mão com a verdade. Não pode existir a justiça sem a verdade. Claro que nós vivimos em um mundo que não tem nada a ver com a verdade, porque a justiça se fundamenta em cima de um texto escrito por um advogado que vai votar no texto o que considera melhor para seu cliente, não importa se é verdade ou não. O juiz vai observar as duas grandes mentiras que os dois advogados apresentam sobre um processo e vai julgar a mentira que se aproxima mais do que se considera o direito. Então, vivimos em uma sociedade que se fundamenta na verdade? Não. Então, não posso pegar dessa sociedade seus valores morais, éticos, e dizer, bom, vou incorporar esses valores desta sociedade porque eles são necessários para a evolução de minha psique e de meu ser. Tenho que encontrar dentro de mim aqueles valores que realmente são verdadeiros e que me levam a dizer, bom, eu sinto que hoje não devo comer mais carne. Eu sinto que não devo fumar. Eu sinto que tenho que ser verdadeiro. É decir, não por uma imposição de uma moral social ou religiosa, sino por um profundo sentimento interno que nasce na essência de meu ser, no foco de minha consciência. Se eu vou seguir o que está fora, então eu vou perder minha própria essência e eu vou me enfermar, porque vou me frustrar sempre com aquilo que está fora. Quando você decide procurar a verdade, bom, aí nós temos um choque enorme. Fíjense, faz muitos anos que eu estudei hebreu e estudei a Bíblia em hebreu e fiquei com uma série de dúvidas que há poucos anos eu comecei, depois do estudo da crotologia, a ter uma visão mais ampla e mais verdadeira do processo histórico. Depois que vocês estudam a história de um país, como o Uruguai, como o Brasil, etc., vão ver que existem muitas historinhas, continhos, que servem para definir um conceito de pátria, de nacionalidade, necessários à formação de uma identidade. Se existe um povo hebreu, é porque se criou uma identidade dentro de uma história que pode ser verdadeira ou não. O problema é que as histórias foram geradas para levar núcleos com ideias adiante através de um processo de milhares de anos. E não podemos negar que a história de Moisés mudou a humanidade. Eu não estou falando da história de Cristo, estou indo muito em um plano muito anterior, porque, sem dúvida, o direito hebraico é a base do direito romano. E Brasil e Uruguai e América do Sul vivem em cima de uma estrutura filosófica do direito romano. Então, anos atrás, eu me di o direito de ler este livro que trata sobre o direito hebreu e sua influência da Bíblia, do Antigo Egito, da Torá, do Antigo Egito à Torá, da Torá passa ao direito romano e o direito romano a regir nossas vidas e nossa consciência. Então, aquele direito que Moisés nos traz através do Sinaí, através do Sanedrim, através do Talmud, da Alahá e da Agadá, se transforma em leis e princípios que rigem a sociedade latina na qual nós habitamos. Bom, então vamos ver. Aquele que criou esse direito. Parece que estamos sem som, mas ele vai voltar e como estou gravando a aula, depois eu repasso, tá? Então, não vai ter problema. Voltando, então. Este livro é muito interessante porque na página 26 nos cita a Manetón, que era um historiador que estudou a história egípcia
eh, Manetón, Menatón o Manetón, es citado por Flavio Josefo, es decir, el grande historiador griego, que nos fala sobre la historia de Moisés. Es decir, tem vários historiadores antigos que nos falam de esse tal de Moisés. E o que nos dice? Manetón, se lembran que es un historiador de historia egipcia, citado por Flavio Josefo, nos dice, se refiere a un vil populacho devorado por la lepra y otras enfermedades vergonzosas. Estoy hablando en castellano porque no quiero traducir, quiero que vean el texto original. Quien, viéndose condenado a trabajar continuamente a las orillas del Nilo, a abrir canteras y a otros trabajos penosos, se estableció finalmente en la ciudad de Avaris, que se hallaba entonces desierta, aunque en otro tiempo había sido habitada por pastores, que apenas entraron en esa morada, cuando animados del espíritu de rebelión se levantaron y eligieron por su jefe para que los dirigiese a Osarsif, sacerdote de Heliópolis, a quien juraron una eterna obediencia y que este sacerdote les dio un culto nuevo, mudándose al mismo tiempo que la religión su antiguo nombre en el nombre de Moisés. Bueno, si yo quiero seguir las ideas que están escritas en la Biblia, ¿está? Es como decir lo que dice la ley fundamental del derecho romano es una verdad absoluta. El mito del nacimiento de Moisés es una verdad absoluta. Cristo son verdades absolutas, pero en realidad son creencias. Estamos hablando de personajes que en la propia historia de Egipto y los propios historiadores griegos, estamos hablando de más de 2000 años atrás que escribieron eso y que estaban mucho más próximos de aqueles personajes, nos falan de que Moisés não se chamava Moisés, se chamava Osarsif. Osarsif. Bom, Osar quer dizer Osíris. Então, se vamos atrás desse nome, vamos a encontrar realmente um nome que está associado a sacerdotes del templo de Osíris. Sim, interessante. É algo que eu acho que quem está procurando a verdade de Moisés tem que ir atrás. Quando vemos o livro de Moisés e a religião monoteísta, escrito por Freud, vamos a ver que Moisés nos dice que, perdão, Freud nos dice que Moisés era um sacerdote egípcio da religião de Atom. Então é interessante que Freud, sendo judeu, de formação hebraica e com pais de formação hebraica tradicional, religiosa, nos diga que Moisés era um egípcio sacerdote da religião de Atom. Bom, que seguia o monoteísmo. Então, às vezes, quando estudamos cratologia, empezamos a ver todo de uma forma diferente. As histórias que estão escritas no jornal, o que um político nos diz, o que um religioso diz, o que um filósofo nos comenta sobre seus pontos de vista, a moral, as religiões, dando opiniões sobre como deveria ser o mundo. Mas estamos falando agora da essência da ética e da moral que habita a nossa sociedade. Então, vamos discutir plenamente, ou pelo menos tentar falar mais objetivamente sobre aquele que, em teoria, nos trouxe esses princípios, nos quais nós temos que agradecer ou nós temos que maldecir. Digamos que nós somos uma consequência daquele texto que aparece no Sinaí, os 10 mandamentos. Bom, se vamos a ver os 10 mandamentos no Egito, e isso é interessante porque Mateo Goldstein, que escreveu isto no ano 1947,
nos diz claramente que os princípios que Moisés nos coloca não era nada novo e que era exatamente o mesmo contexto que existia no Egito. Não foi só ele que nos diz isso. Qualquer livro de história que trata sobre o direito em Egito nos vai dizer que Moisés não diz nada fora do que já existia. Claro que ele pegou um povo com uma ideia, vou levar esse povo fora do Egito, eu vou levar a uma terra prometida, onde tem leite, onde tem mel, e onde eles vão poder viver em paz, em uma Jerusalém, uma cidade de paz. Bom, o que nós sabemos hoje? Um altíssimo porcentagem da população, chamemos 70% das pessoas, elas querem acreditar. Quando estudamos cratologia, nós sabemos isso. Uns 30% das pessoas têm dúvida ou negam. Quando negam, é porque se negam. E tem um pensamento claro, se frente a qualquer situação que aconteça, perde o emprego. Ah, eu perdi o emprego porque eu não sou bom, eu não vou conseguir um emprego melhor. É decir, um 30% pensa assim, mas um 70%. Perdi o emprego. Ah, isso porque o chefe é assado, porque fulano falou mal de mim, então eu vou encontrar algo melhor. Essa é uma realidade absoluta. As pessoas não querem ouvir coisas ruins, querem ouvir coisas boas. E se dizem a si mesmo, a maioria, coisas boas. Se eu digo para alguém, você tem um 30% de chance de pegar câncer. Isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Se eu digo, olha, você é uma pessoa que teve câncer na sua família, então algumas pessoas têm 15%, outras podem aumentar a 20%, e em termos gerais, às vezes pode chegar a um 30%. A mente seleciona o ruim e o bom, e sempre vai pensar que ele não está nesse 30%, nem nesse 15%, talvez em um 10%, em um 5%. Todos nós acreditamos que as coisas ruins vão acontecer com outros, mas nunca com nós. Sempre com outro. Então, se eu digo a uma pessoa, olha, esse relacionamento teu com este outro não vai funcionar, não vai dar certo, porque essa pessoa está mentindo, está enganando. Se eu digo isso, não funciona. Se eu vou ver as estatísticas, olha, 50% das pessoas se separam, 50% de outras pessoas se separam. Eu não vou me separar nunca. Bom, então, Moisés decide, dentro de sua frustração, que não dá mais para viver assim, vendo as pessoas sofrendo, escravos, pessoas trabalhando para um governo que les mandava fazer coisas que não tinha como fazer, porque se estavam enfermando, estavam morrendo, e se ele estava no templo de Osar, Sif, ele estava recebendo uma massa de população destruída, com dores, enfermedades, lepra, e todas as enfermedades que nascem de lugares onde não tem esgoto, onde tem barro, não tem boa alimentação, não tem boa saúde. Eu imagino Orsal Sif, porque eu poderia ser um Orsal Sif, como vocês poderiam ser um Orsal Sif. Está recebendo esse templo sempre gente destruída por a aparente ambição de um faraó que quer construir e construir e construir e precisa gente que produza tijolos para ele. Então, no momento disse, não, precisamos uma sociedade que se fundamente em uma verdade, não uma verdade para alguns que não sirve para esta população. Claro, ele era um homem sábio, culto e humano. De repente, ele tendo toda essa cultura e todo esse conhecimento, decide levar essa população sofrida para outra terra. Mas temos que formá-la, temos que educá-la, temos que trabalhar sobre sua consciência, seu conhecimento e sua formação para transformar este povo que está destruído, desintegrado, em um povo que possa marcar sua história. Ótimo. Então,
Moisés nem falava hebreu. Fíjense que, em teoria, se vocês vão a ver o que está escrito na Bíblia, Moisés não falava com o povo. Quem falava com o povo era seu irmão. Então, isso é outra coisa que confirma o conceito de Freud, que disse que Moisés era um egípcio, que não falava hebreu. E temos que ver se realmente essa ideia de identificação com um irmão e toda essa história de ter sido filho de hebreus que depois foram educados pelo faraó ou pela rainha e depois dentro do palácio, é verdadeira ou não? É uma história muito bonita. Fíjense, foi recolhido das águas e aquele pobrecinho foi educado com os príncipes e os reis. É uma linda história que la vamos a encontrar em muitos mitos de o homem-deus. Então, el salvado, así como Cristo se salvó, Moisés se salvó, y todos los grandes héroes míticos se salvan, son tirados das águas o son ameaçados y ellos renacen de una forma en la cual superan a grande ameaça da morte. Então, Moisés convence a esse povo que está sofrendo, e não é difícil convencer o povo que está sofrendo, a que existe uma terra prometida que nem Moisés conhecia, lá longe, onde vão a ter leite e mel, porque ali não tinha como tomar leite, porque era só para certas pessoas, e mel era só dosificado, era como um remédio que se dava na antiguidade, não era para todo mundo, não tinha balinhas por todos lados, sorvete, TV, rádio, só tinha mel um pouquinho para as crianças, para os escribas, para trabalhadores, e tudo dosificado que se dava junto com a cesta básica. Fíjense que Hitler fez o mesmo, en una crisis enorme, con una inflación monstruosa que existía en Alemania, de repente se le dice al povo alemão, vocês vão ter leite, café y azúcar. Olha a promesa de Hitler con la cual él conquistó el poder. Todos van a ter café, leite y azúcar. Y Moisés, leite y mel. Fue suficiente. Una promesa de una tierra prometida que levaram 40 anos para encontrar depois de brigas que até hoje estão durando. Então, essa foi a verdade de Deus? Ou foi a visão de um homem sofrido que veía que a própria sociedade que ele estava vivendo estava escravizando e massacrando um povo inteiro, uma raça inteira? Tá, continuemos com a história. Nem vamos a falar já de coisas que eu venho falando outras vezes, como Moisés pode escrever uma lei ou pode aceitar uma lei na qual diz não matarás quando ele matou. É decir, não matarás, disse para os outros, mas ele matou um egípcio, que, claro, está justificado porque estava açoitando um escravo. Mas não só o matou, sino que o enterrou e o ocultou. Então, depois de escrever não matarás, fica um pouco chocante, porque não combina uma coisa com a outra. Ah, queremos justificar porque ele salvou uma pessoa que estava sendo torturada. Bom, mas eu não votaria depois, não matarás, porque aí ele está justificando aquilo que ele disse que não se pode fazer. Então digo, não matarás, mas a la vez eu mato. Então eu posso matar se justifico. Tá? Que esse é o grande problema dos mandamentos, das leis. Não é para mim, é para os outros. Isso é como os grandes líderes se colocam. As leis não são para mim, são para o povo, não para mim. Eu não tenho limites, eu estou por cima do bem e do mal. Esse conceito de estou por cima do bem e do mal, visto na sociedade, na história, através de centenas de anos, se transforma em uma psicopatia. Visto num plano cratológico e místico, é a necessidade de encontrar uma consciência verdadeira, sair do jogo filosófico do direito, das religiões, e encontrar o que realmente nos sirva para ser felizes e nos realizar.
uma consciência que seja verdadeira aos olhos de minha psique e de Deus. Então, aqui eu trouxe uma imagem na qual aparece Moisés recebendo as tábuas da lei no Sinaí, quando depois vemos que ele desce com as tábuas da lei, vê o povo fazendo manifestações de adoração a deuses que existiam no Antigo Egito e querendo voltar para o Egito. Fíjense, todas as representações nas quais aparece Moisés tentando passar ao povo, receber de Deus e passar ao povo as tábuas da lei, são imagens que são fruto do próprio conceito bíblico de um homem absolutamente idoso, extremamente idoso. Bom, só que quando recebe as tábuas da lei, ele desce do Sinaí, tapa totalmente seu rosto e desculpem, tenho que fazer alguns acertos aqui. Tapa seu rosto e quebra as tábuas da lei quando vê esse desordem, essa orgia, esse povo revoltado e, em um momento, manda matar aqueles que decidem voltar ao Egito. É dizer, eu acho que depois de passar semanas, meses, caminhando no meio do deserto, sem comida, sem água, aquele povo que acreditou naquela historinha, olha, lá tem leite e mel, lá, de atravessar o deserto, lá vamos chegar à Terra Prometida. Essa foi a história. Só que a história não era assim, estavam dando volta ao redor do Sinaí, e agora vem um monte de leis que eles tinham que acatar, e diz, bom, pero lá por lo menos no Egito tinha comida, tia. Aqui estou dando volta ao redor do deserto, não vejo a Terra Prometida, não sei nem como chegar a ela, e ninguém me diz nada. Moisés desaparece 40 dias e eu estou pensando que o melhor talvez seja voltar, porque pode ser uma história de alguém que está mentindo para nós. Bom, não, vocês são perseguidos por o faraó. Será que o faraó perseguiu? En un momento el faraón también dice, leva, eso está en la Biblia, leva a tu povo. Se creó toda una historia. El faraón murió junto con los soldados en el Mar Vermelho. Eso no está claro. En toda la historia de Egipto no aparece ese relato, ni a pérdida de un faraón, que sería en su época Ramsés II, como se coloca en la Biblia. Es decir, es muy extraño a historia bíblica, mas no es extraño si queremos crear una historia que gere una sensación de que temos uma solução, uma terra prometida. E não podemos voltar a Egito porque nos estão perseguindo, porque nós traímos o faraó. Bom, então, criar uma culpinha e uma esperança. Só que quando o cara desce de lá, vê que a mitad quer fugir. Claro que na Bíblia diz que eram 600.000 judeus que saíram do Egito. Lo que é um absurdo total. Porque se existiam 3 milhões de egípcios em todo o Egito, era muito naquela época. Então, 600.000 judeus, bom, se 600.000 judeus saem do Egito, Egito desaparecia. Coisa que não é possível. Então, vamos supor, foram 60.000 judeus que saíram, ou talvez 6.000, supor, 60.000. Aí, Moisés decide mandar matar a metade. Na Bíblia diz que mandou decapitar 300.000 judeus, cortar o pescoço a faca. Bom, eu não digo isso, eu digo que em algum momento, não sei se esse Moisés ou outro, porque Moisés desce do Sinaí com o rosto totalmente coberto? Por que Moisés ficou 40 dias no Sinaí? E de repente o cara que desce do Sinaí quebra as tábuas da lei e manda degolar a metade do povo que queria voltar ao Egito. Não combina para mim esse Moisés que desceu do Sinaí, que quebrou as tábuas da lei escritas por Deus. Imagina, eu tenho aqui as tábuas da lei que foram escritas por el dedo de Deus, tá?
Pá, quebra as tábuas da lei. Isso não combina com tábuas da lei escritas por Deus. Como vou quebrar as tábuas da lei escritas por Deus? Quem faria isso? Ou as tábuas da lei não foram escritas por Deus. Moisés se fue 40 días, desapareció y volta una figura tapada que los manda seguir a frente y los que no quieran seguir a frente de gola. ¿Cuál es la diferencia entre aquel Osarsif, aquel sacerdote egipcio de Osiris, que cuidaba, curaba y trataba las feridas y los problemas de esos hombres sufridos, con aquel que manda cortar la cabeza de aqueles que não querem seguir em frente e que nem o rosto mostrava? Então, para mim fica claro, esse Moisés não era Moisés. Moisés morreu, sim, no Sinaí. Talvez o povo se enterou que Moisés não voltava, ou que estava morto, uma fofoca aqui, um papo lá, uma enorme crise, e todo o que se tinha feito até agora não tinha mais sentido. Porque esse Moisés que vocês veem aqui, é interessante, não importa se era o rosto ou não era, chegou depois à Terra Prometida, depois de 40 anos. Então, quantos anos tinha Moisés quando atravessou todo o deserto, depois de 40 anos, para chegar à Terra Prometida? E não entrou na Terra Prometida. Nem temos um túmulo dele, nem se sabe onde está Moisés. Bom, é muita história. Não? É muita historinha. O cara desse do Sinaí não fala com o povo, quebra as tábuas da lei, porque quem falava era o irmão, não era ele. Todo tapado manda matar a metade do povo. Eu acho que temos dois personagens totalmente diferentes. Claro que esse segundo personagem idolatrava, ou era um fanático da ideia de um monoteísmo, que sem dúvida era o que Freud pega e nos diz: Moisés era um sacerdote de Atom, porque implanta novamente uma ideia monoteísta. E nesse processo, os que siguen porque aman esse Moisés, porque aman Deus, porque aman a lei, porque têm um medo atroz que se decidem voltar a Egito, les van a cortar o pescoço. Essa é a realidade. Está escrito na Torá. Não preciso ser um crente, preciso ser uma pessoa lógica que lê e entende o que lê. Quando vou estudar a história de Moisés nos antigos historiadores, está claro. Quando vejo o que Freud nos diz sobre Moisés, está claro. Então, por que seguir com a historinha, o continho de criancinha? O continho da criancinha. Esse continho modificou tudo. Mas a pergunta é: existe, então, um povo hebreu que continuou, e é o povo da lei, como é chamado por muitos, o povo da Torá, o povo da lei. E a lei? A lei mudou algo o mundo? A lei mudou o instinto assassino das pessoas? A lei, como nós estudamos em um plano filosófico, se aplica na realidade? Todo esse sacrifício da metade do povo egípcio, o povo hebreu que foi degolado do lado do Sinaí, e a outra metade que seguiu sofrendo e morreu também no deserto, porque foi uma geração inteira que morreu. Todo esse sacrifício serviu para algo? A humanidade evoluiu. O direito romano é um direito que se fundamentou no direito hebreu e mudou algo. ¿Acaso os imperadores executaram a lei? ¿Acaso hoje, dentro de uma democracia, como se vive no mundo, na maioria dos países do mundo, a lei está unida com a verdade? Esse grande conceito egípcio, senão a lei não é lei? São dúvidas. Então, eu tenho que montar uma consciência em cima de uma lei ou em cima da verdade? Aonde tem que estar minha consciência? Em cima do bem e do mal, do que é certo e errado, ou em cima da verdade, do que eu sou?
não do que eu gostaria de ser, como deveria ser, como a igreja diz que deveria ser, como o judaísmo diz que, como o mundo islâmico dizem que vocês deveriam ser, ou como eu sinto que eu tenho que ser. Ah, você não pode sentir o que você tem que ser, porque senão se adapta a lo que a sociedade exige, você é um sociopata. É uma ameaça potencial à sociedade se você pensa diferente da maioria das pessoas. Pior, se pode transformar em um psicopata. É decir, se não tem as leis, é um perigo. Sim, tá, é um perigo. Mas é um perigo também vocês acreditar na história de Moisés. É um perigo acreditar em um presidente que diz que tudo vai se resolver. Em alguém que lhe conta a historinha na Terra Prometida. Em alguém que lhe diz que você tem que se portar bem, porque senão você vai para o inferno. Eu acho que está na hora de que vocês encontrem sua consciência. E essa é a mensagem fundamental de hoje, a procura da verdade. Existe uma forma de achar uma consciência. Bom, voltando à imagem anterior, eu acho que isto que eu vou dizer a vocês, agora vocês podem entender. Quando alguém nos define, você é um deprimido, você é um psicótico, você é um empresário, você é um advogado. Quando alguém nos define, nos quer controlar, e nos quer dominar e nos quer manipular. Então, o que é interessante? Você aprender a não definir e não se definir. Se você se autodefine, eu sou assim, eu sou assado, ficou preso a essa própria caixa que você criou. Se vocês se definem, se amarram. Se vocês não se definem, estão se criando e recriando todos os dias. E ninguém lo amarra. Pero este es deprimido. No, este es neurótico. No, este cara es psicótico. Cuidado con los estereotipos y las fórmulas para que a mente se sienta segura. Cuando você se define, tanto para bem como para mal, depende del seu grado de humor sobre si mismo, para bem ou para mal, você se amarrou, se castrou, se anulou. Então, se lembrem sempre, a mente habita no meio de polaridades que nos levam a contradições constantes. Então, é muito difícil você tomar decisões em cima de um processo mental ou em cima de um preconceito que você tem sobre sua própria imagem. Procurar a verdade não se procura em lo que parece ser. Se procura em lo que não é, onde não existe moral. A verdade não está onde está a razão, a verdade não está onde está o desejo, porque isso é claro. Se você tem o desejo de comer um bolo de chocolate, você come o chocolate, era isso que você quer? Não sei se isso resolveu minha vida ou não. Tenho o desejo de transar com um homem bonito, com uma mulher bonita. Desejo é amor, desejo é um sentir, desejo é uma verdade. Desejo hoje está, amanhã não está. Hoje gosto da pessoa, amanhã não gosto mais. A consciência de vocês tem que encontrar algo que seja verdade. Que seja uma verdade contínua dentro de seu ser. E isso não vem da mente, nem do desejo ou do instinto. Não vem da razão, que se polariza, e não vem dos instintos, que são necessários ao processo evolutivo do homem. Não podemos negar os instintos. Não acho que seja um pecado eu ter desejos. Só estou dizendo que não posso transformar o desejo em uma verdade de minha consciência, uma verdade afetiva, emocional, eterna. Instinto é instinto, é uma necessidade. Sirve e está associado à nossa sobrevivência. Quero algo mais profundo de mim mesmo. E essa moral que eu quero para mim não está na razão, nem no desejo, e muitas vezes nem no sentir. Está em um nada. Em um nada que habita dentro de nós, em um ponto central de nossa criação, no início de nossa existência, no início da civilização.
quando se formou a civilização, quando homens de tribos diferentes se olharam, se uniram e começaram a querer construir um ser melhor. Aí nasceu a moral, o mais importante. Nesse segundo nasceu uma consciência que constantemente, através de textos, de religiões, de morais, de princípios, de leis, querem mudar vocês, sim. Querem convencê-los de que existe outra lei, outra moral, outro princípio e outra consciência para controlar vocês. Isso pode parecer meio paranoide. Bom, como eu falo dentro da cratologia, existe um instinto básico de poder que se manifesta de duas formas: domínio e submissão. Domínio e submissão. Se eu digo às pessoas o que está certo, eu las someto. Claro que quem somete também depende del ser sometido. Isso é uma realidade absoluta. Mas aquele que quer estar por cima das histórias, que quer encontrar uma consciência que sirva para que a humanidade sobreviva, não em base ao jogo de domínio e submissão, precisa se desligar das histórias, criar sua própria história, se unir à sua consciência, se unir a Deus, sem intermediários, sem textos, sem religiões, sem o que está certo e errado, encontrar o caminho do meio dentro de si mesmo. Espero que a aula de hoje tenha sido boa. Na próxima, vamos falar das forças do universo que existem dentro dessas mesmas polaridades e como o místico procura o ponto de equilíbrio. Então, um abraço para todos vocês.